Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, hoje, pela força da Tua ressurreição, a graça de ouvir a Tua vontade e permanecer nela. Dai-nos, Senhor, a graça da alegria, da esperança, mediante a força da Tua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram um corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nesse nosso grande grito que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, nós, pela força da ressurreição, queremos gritar isso e nós temos a experiência. Mas, assim como nós queremos gritar com a vida, com a nossa boca, que Cristo ressuscitou, que Ele venceu a morte em nós, fora de nós, no mundo Ele venceu o pecado, o demônio, a morte, existem aqueles que querem calar a voz do ressuscitado e daqueles que experimentaram de fato, de verdade, a ressurreição. E são homens que conheciam, entre aspas, a palavra de Deus e a ensinavam. Chegaram ao ponto de endurecer o coração de forma tão grande que eles até pagaram para que os soldados mentissem a respeito do corpo de Jesus ter ressuscitado. Pagaram para dizer que os discípulos tinham roubado esse corpo. E é interessante, vamos se deter primeiro nessa palavra de Jesus, aonde fala que com muita alegria as mulheres viram aquele túmulo vazio e depressa, após a experiência de ver os anjos, aquelas mulheres foram anunciar. Os discípulos de Emaús ontem, para quem foi para a missa, e Jesus caminhando com eles e eles desanimados, Jesus começa a falar das Escrituras e é interessante que eles comentam assim: é verdade que algumas mulheres nos falaram que viram um anjo, e naquele tempo mulheres era a pior testemunha, tanto que mulheres não eram invocado quando tinha um julgamento para ser testemunha. O testemunho de uma mulher não valia nada. Isso mostra que os evangelistas não querem provar por A mais B que Cristo ressuscitou. Eles querem provar a experiência que eles tiveram. É tanto que nos evangelhos eles gaguejam para falar da ressurreição, porque é algo inédito. A ressurreição da carne de forma gloriosa é algo inédito. Jesus tinha ressuscitado algumas pessoas, sim. No Antigo Testamento ressuscitou algumas pessoas, sim. Porém, não foi como a ressurreição de Cristo. Foi uma ressurreição como se fosse um reavivamento, onde a pessoa ressuscitou, mas ela novamente morreu. Com Jesus é diferente, é uma ressurreição que transcende a morte, que vence toda a força da morte. Não é apenas um reavivar. De fato, é uma experiência de vencer a morte de vez. E a ressurreição de Cristo aponta como será a nossa ressurreição. E os evangelistas, não querendo provar, mas querendo mostrar a experiência, eles começam a falar que horas os discípulos reconheciam Jesus,
Ora eles não reconheciam o ressuscitado. Ora Jesus, ele não comia. Ora Jesus comia. Ora Jesus estava muito belo. Ora ele estava com as chagas. E eles começam a falar muita coisa a respeito de Jesus e parece meio confuso o que é um corpo ressuscitado, porque de fato era a primeira experiência que eles tinham de alguém ressuscitado dos mortos, glorioso. Porém, com o mesmo corpo, mas não era o mesmo corpo. Era o mesmo e não era o mesmo. Era o mesmo substancialmente, mas tinha algo novo. Era um corpo espiritual, mas era um corpo também que poderia ser tocado. Era um corpo que atravessava paredes, que não se limitava a tempo nem espaço, mas era um corpo também que comia e que falava com as pessoas, que parecia comum. Era um corpo onde era preciso Jesus falar que ele não era um fantasma, mas era um corpo também que Jesus andava com eles, como andou com Emaús, a tal ponto de eles confundiram com o homem normal, até que passou o dia andando com eles, e Jesus pregando a Escritura, explicando melhor, e eles não reconheceram, era um homem qualquer, um forasteiro, para eles, ou seja, alguém normal, mas é alguém tão diferente que Maria, muito íntima de Jesus, que estava aos pés dele, ela só conhece Jesus quando ele fala Maria, Miriam. Então Jesus estava diferente. Estava diferente porque os discípulos de Emaús não o reconheceram. Então, é algo muito confuso quando os evangelistas falam. Isso prova que é mentira? Não. Isso prova que é verdade. Porque se fosse para falar algo para convencer, eles não colocariam nos evangelhos essa confusão toda. Porque se é para convencer, vamos deixar uma forma bem convincente. E essa forma é meio embaraçada. Ou seja, eles não tentam provar a ressurreição. Eles mostram que eles foram tocados pelo ressuscitado. E é esse o nosso chamado hoje, assim como aquelas mulheres foram chamadas, mesmo sem nenhum crédito. Jesus poderia ter escolhido primeiro homens, Pedro, poderia ter escolhido primeiro a sua mãe para proclamar, poderia ter escolhido apóstolos, mas Jesus escolheu mulheres, aonde ninguém daria crédito. Foi a primeira experiência, foram as mulheres, as primeiras anunciadoras da ressurreição de Cristo. Eu achei muito belo e me tocava ontem, eu já tinha escutado até São Paulo explicar isso, e o Evangelho outras vezes. Mas ontem me tocou muito quando falava que Jesus tinha aparecido de forma particular para Simão Pedro. Isso é muito belo, gente. Porque Simão, que tinha negado Jesus, ele precisou ter uma experiência pessoal com o ressuscitado. Jesus apareceu, não foi uma visão, era uma aparição, de fato era Jesus. Ele apareceu para Pedro para curar. O primeiro Papa foi um homem curado. Ele foi um homem muito ferido, que negou Jesus. Mas ele foi um homem profundamente curado. Por isso, ele foi capaz de, com muita ousadia, com muita unção, com muita autoridade, na primeira pregação, converter mais de 3.000 pessoas. Numa época onde não tinha rádio, nem microfone, só com a voz bradando sobre o Cristo ressuscitado, com a graça do Espírito, mais de 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, foram convertidas pelo poder do Espírito Santo. Pela simples pregação, mais ungida, poderosa, potente, real, curada, de um pescador. Mas um pescador que foi primeiro pescado. Foi pescado antes e foi repescado depois que ele negou Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele vai dizendo, Pedro, novamente, né? Eu acredito em você. Eu escolhi você com as suas misérias. Então Jesus nos chama hoje, assim como ele apareceu particularmente para Pedro. Jesus quer hoje também nos dar uma experiência também comunitária como igreja, mas ele quer, assim como ele fez com Simão, aparecer pessoalmente para nós. Pessoalmente ele quer ter esse encontro conosco. E se você já teve, você precisa, e eu preciso renovar essa experiência. Porque muitas vezes o demônio, o mundo, ele quer calar essa voz do ressuscitado. E ele usa o dinheiro. Ele usa, de modo especial, os servos de Satanás para calar a voz daqueles que experimentaram e anunciam a ressurreição.
Interessante, eu ouvi ontem, quase meia-noite, estava um pouco sem sono, e ouvi no programa Conexão Repórter do SBT. E o tema ontem era sobre a homofobia. É interessante como o repórter, ele ia fazendo... É interessante que o SBT não é nem tanto disso. Ele já tem essas coisas, mas não é excessivo. Mas ontem estava em excesso. O repórter, aquele que apresentava, o Cabrini, né? É um repórter de mão cheia, mas ele ia persuadindo aqueles que eles entrevistavam, aqueles que eram contra o casamento gay, o kit gay nos colégios, que é uma revista onde incentiva, de fato, o homossexualismo, e sobre tantas leis que beneficiam acima do cidadão normal, os homossexuais. E aquele repórter ia tentando fazer uma manobra, para que quem escuta que não é burro, não é imbecil, vai entendendo. Ele vai, toda vez que ele vai entrevistar alguém que é contra isso, ele vai tentando colocar a pessoa na parede como preconceituoso, homofóbico, ultrapassado, radical, tudo que é pejorativo, tudo que é ruim. E quando é alguém que procura os falsos direitos, ele vai exaltando, ele vai colocando como intelectual, como inteligente, como superior, como alguém bom, como alguém que é vítima. E hoje, infelizmente, as pessoas estão usando o dinheiro, a minoria estão usando o dinheiro, a minoria que tem o poder, para calar a boca dos cristãos, para calar a boca dos cidadãos, a força do ressuscitado. Porque a força do ressuscitado, ela quer trazer novamente que existe uma família. E o modelo de família é homem e mulher. Homem e mulher, Deus os criou. E hoje, eu já falei isso, mas eu preciso fazer novamente, depois, um Fé e Moral da Igreja, só sobre isso. E eu quero estudar mais e saber como está hoje esse assunto, quais os pormenores. Esse é um assunto complicado, delicado, mas que é preciso nós não termos medo. Porém, a influência da mídia é tão grande, tão potente mesmo, que, por exemplo, o Levi Fidelis, ele foi processado e condenado, não sei se ele revidou, a pagar R$1 milhão por conta de uma expressão que ele usou a respeito dos homossexuais. Tanta gente boa está sendo processado por conta disso. E é interessante que nós, às vezes, não somos informados. Eu estou fugindo um pouquinho e fazendo um leque porque quero. Não é porque eu dei um surto e quis sair do evangelho, não. De fato, eu estou querendo fazer um nexo entre aquilo que aconteceu, os poderosos daquele tempo, que quiseram calar a voz do ressuscitado, e os poderosos desse tempo que querem calar a voz da igreja, que é corpo do ressuscitado que passou pela cruz. Então, usando o dinheiro, usando os meios que o dinheiro pode comprar, que é a mídia, que é a grande mídia, então tem emprestado um grande desserviço à família. E se você não sabe, existe algo chamado o projeto de nova ordem mundial. É uma redundância mesmo, existe a nova ordem mundial e a nova ordem mundial. Aonde muitas organizações, por exemplo, a ONU, ela tem esse programa, é programático, que todos os países aprovem o aborto. Todos os países a qual a ONU tem esse poder, existe um projeto da ONU e os países que a acompanham para aprovar o aborto de forma clara, sem ser crime, de forma livre, de forma muito sem nenhum arrodeio, porque ainda no Brasil é crime, embora tenha várias brechas, e brechas horríveis, que é quase uma cratera, não é só uma brecha, enorme, por manobras que houve de usar palavras que o cidadão não entende. Nem os deputados entendem alguns, porque não leem direito, não estudam. É uma vergonha também isso. Então essa nova ordem mundial vai se usando desses poderes, e um dos poderes é a ONU. E um dos projetos é aprovar o aborto, aprovar o casamento gay, aprovar a liberação da maconha e de outras drogas, aprovar também a pedofilia. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato, isso é concreto, isso é claro. Quem quiser saber mais sobre isso, escute Padre Paulo Ricardo falando sobre nova ordem mundial, escute Olavo de Carvalho, leia o livro O Poder Global e a Religião Universal, que trata sobre isso. É interessante que nós esquecemos
Acho que até o inimigo tenta na memória. Não sei se a gente está gravando hoje. Tá, que bom, né? Que bom porque eu esqueci. O inimigo é esperto, fez até esquecer, né? Ter esse cuidado. Porque esse assunto é um ponto de toque, aonde o demônio quer que não se fale, de forma nenhuma. Claro que aqui é um meio pequeno. Isso era para ser escancarado para o Brasil e para mais locais. Mas vamos usar o que nós temos. Nós não podemos ser desinformados. E quando nós... Por que eu bato tanto nas novelas? Porque isso é projeto da nova ordem mundial também. Destruir a família. E quais são os meios que usa mais eficazes? A mídia. E qual o meio da mídia mais eficaz? Sem dúvida, os programas de humor, os reality shows como Big Brother Brasil, que tem sido um grande destruidor da família, destruidor mesmo, de forma concreta, com valores imorais, e que uma mãe de família que tem um filho de 8, 10 anos, ela não deve deixar como opção dele assistir. Não assiste e pronto. Você não vai matar. Mas se o seu filho, ele é menor de idade, na sua casa, você tem que ter moral. Na sua casa, quem manda é Deus. E quem é representante de Deus é você pai e você mãe. Na sua casa não pode ter um instrumento claro, poderoso e eficaz de Satanás. Um dos instrumentos poderosos são hoje as novelas da Globo, as novelas também da Record. Uma ou outra, infelizmente a Record, elas também presta esse grande serviço ao inimigo de Deus, infelizmente. Presta esse grande desserviço à igreja e um serviço ao inimigo. É tanto que até as novelas que são boas, que é para ser boa, existe uma dose de sensualidade enorme. Parece que o foco de toda novela, até que toca num tema bíblico, tem que ter um sensualismo. Não é que naquele tempo não tinha relação sexual, não tinha essas coisas, mas parece que o foco é o algo que tem amoroso. É a trama de amor. Não, o foco é outra coisa. É impressionante como consegue distorcer até a palavra de Deus. Isso é triste. Há coisas boas lá? Claro que há. Porque é uma redação que vai tratar algo bíblico. Mas é incrível como vai sendo feita grandes distorções mesmo. Então hoje essa novela que ainda bem que está sendo muito criticada pela mídia, pelo menos pela mídia interna, no Facebook, pelo próprio YouTube mesmo, essa novela tem sido muito criticada por conta de mulheres idosas se beijando. Isso aqui, gente, não é uma atitude preconceituosa, não. Às vezes, eu acho tão terrível a imbecilidade de algumas pessoas que não tem inteligência de debater. Só assim, você é preconceituoso, você é ultrapassado, você é retrógrado, você é quadrado. Não. Vamos ter um debate inteligente. É muito claro que a igreja não diz que quem é homossexual vai para o inferno. Embora a Bíblia seja muito claro que fala, os efeminados não entrarão no reino dos céus. Porém, a igreja não é fundamentalista. Não é que a igreja negue a Bíblia. Porém, a igreja vai ver o contexto que esse texto foi escrito. E não vai distorcê-lo nem negá-lo. A igreja não anda dizendo por aí, em nenhum canto, nem no catecismo, que é o local oficial da palavra da igreja, é o catecismo, nenhum bispo fica dizendo que homossexual está no inferno. Mas é muito claro que quem escolhe pelo pecado, seja qual pecado for, a prática homossexual, a prática do adultério, a prática do roubo, qualquer prática, seja ela qual for. Não pense que o homossexual que pratica homossexualismo é mais pecador do que um adúltero, é mais pecador do que um fornicador, do que uma pessoa que vive se masturbando por vício e não quer se libertar, ou rouba, ou é desonesto, ou mata, ou tantos outros pecados por aí, fofoca. Não pense que é mais pecador. Não, não é isso. É tanto que São Paulo, quando fala lá em Romanos 1, das paixões vergonhosas, ele não está falando só dos homossexuais, ele está falando dos adúlteros, dos fornicadores, daqueles que se entregam às orgias, ao prazer da carne. Então vamos ter consciência, dizer, Senhor, eu creio na força da ressurreição. E alguém que experimentou Cristo, de verdade, não pode mais assistir uma novela da Globo e dizer, de fato, que é um cristão. Assistir de forma desmilinguida. E achar, eu escuto, mas eu não vivo.
Se você diz isso, me perdoe mesmo. Me perdoe se você é ouvinte fiel do programa e assiste. Você está, infelizmente, sendo enganado de forma dupla. Porque se você usar bem a sua inteligência, que você é inteligente, como é que você não vive aquilo e você perde o tempo dando a audiência ao encardido? É para criticar. E você assiste todo dia para criticar? Porque imagina, se você dá audiência, você está dizendo, eu concordo, eu confirmo. Não adianta você assistir todo dia e se indignar. A forma de você se indignar é você mudar o seu canal e você também desligar a sua televisão. E escutar uma canção nova, uma século XXI, uma rede de vida, um DVD cristão, uma música cristã, evangelizar alguém, ir para o grupo de oração. Gente, esse tempo é os últimos tempos. Nós não podemos estar mais como cristãos medíocres, cristãos covardes, frouxos, molengas, que tudo se magoa, só quer coisa amorosa. Deus é amor, mas esse amor é exigente. E Ele exige que nós não concordemos com o mal, que nós não tenhamos cumplicidade com a obra das trevas. Infelizmente, nós estamos hoje numa sociedade que nós não podemos falar a verdade, que parece que nós estamos indo contra a igreja. O Papa Francisco é o Papa do amor? É o Papa do acolhimento? Mas ele não é um Papa que está contra a verdade. Ele está a favor. Não pense que o Papa vai daqui a uns dias aprovar o casamento gay. Embora ele tenha colocado, ele está fazendo uma nova pastoral. Isso tem que ser feito sempre. Jesus já fez isso. Acolheu o gay, acolheu a prostituta, acolheu o ladrão, acolher aquele que é o pior de todos. É acolher a pessoa. E acolhendo o ferido, eu trato o ferido. Não é acolher o ferido e jogar sal na ferida, e jogar podridão na ferida e fazer ela piorar, não. Não é assim que é acolhimento. Isso é envenenamento. Isso é matar. Como é que eu pego um doente e eu enfio uma faca nele e eu enterro ele no cemitério? Isso não é acolhimento. Isso é loucura. Isso é falta de fé mesmo. Como fala São Bernardo de Claraval, eu não posso confessar Jesus com a boca e as minhas ações ser o contrário. Porque dessa forma, eu confesso Jesus com os lábios e consagro o meu corpo e minha alma ao demônio. Isso é muito sério. Então você ser cristão não é aplaudir o mal, é você acolher. Só que, Osés, como é que eu devo acolher? Não é apontando o pecado. Porque tem muitos pregadores que querem fazer o seguinte: a pessoa, eu falo de forma pessoal, não quando vai pregar para todo mundo, né? Tipo, se eu conheço alguém que tem um problema, seja homossexualismo, seja adultério, qualquer pecado que seja, estou falando de pecado. Não é que o homossexual é um problema, não é que o adúltero é um problema, não. Até porque ele não é um homossexual, ele está praticando aquilo, ele não é aquilo. Porque o ser faz parte do que Deus criou, e Deus criou homem e Deus criou mulher. A forma que o homem está é o não ser. Está naquela situação. Então por isso que é muito claro quando muitas vezes querem calar nossa boca. Não pode falar de forma nenhuma. Até as palavras querem mudar. Interessante. Por exemplo, não pode falar que é mulher abortista. Ela é uma mulher que procura os direitos da vida. Os direitos femininos. É uma mulher que procura os direitos, né, especiais da mulher. Não pode falar que a pessoa é abortista, que a pessoa é homossexual. Não pode nem falar essas palavras mais. Não pode. Gente, nós temos que amar. Eu amo e tenho muitos meus amigos homossexuais. E acompanho, aconselho, rezo, entendo. Entendo mesmo. No sentido, não entende só quem é, não. Entende quem quer participar da dor da pessoa. E até hoje eu acompanhei dezenas de pessoas assim, em aconselhamentos, em oração. Nenhuma falou para mim hoje que era feliz. Nenhuma. E eu perguntei, você é feliz? Não, não sou. Mas por que você não tenta ser feliz assim, só para provocar a pessoa? Não, eu não consigo, eu já tentei. Eu não consigo. Infelizmente hoje também, para terminar o evangelho, existe um grande mal, o mal da fofoca. Quantos irmãos desses também são vítimas de línguas maldosas?
Assim como esse boato se espalhou por causa do dinheiro, hoje tem pessoas que falam mal dos padres, falam mal dos consagrados, falam mal do que a igreja diz, distorcem, a mídia faz isso, e começa a grande fofoca. Eu diria que a fofoca é a boca do encardido, sendo projetada na boca daqueles que se fazem secretários do encardido. Meu irmão, você quer ser boca de Deus ou boca do diabo? Se você é uma pessoa que vive falando boato, de um e de outro, você tem sido para o mundo uma trombeta de Satanás. Seja trombeta da ressurreição, não seja trombeta dos infernos, seja trombeta de Deus. Se você vê um irmão caído, não fique alegre por isso não. Se você ficar alegre, peça perdão a Deus. Tem pessoas que adoram quando alguém cai. Quando alguém que era consagrado cai, que pregava caiu, que era um padre caiu, que era da igreja caiu. Ou gosta de criticar quem nunca foi da igreja e está na lama. Meu irmão, seja mão de Deus. Porque a mão de Deus levanta. Às vezes nós somos pés do encardido. A pessoa está no chão, a gente pisa na cabeça, pisa no pescoço, pisa a pessoa todinho. E no lugar de animar a pessoa, a gente fica acusando. Quando eu falei aqui pesado, é contra aqueles que promovem o pecado. Não é contra os pecadores, não. Porque eu sei que a grande maioria das pessoas são feridas. Não são promotores do pecado, não. São feridas. E pessoas feridas precisam de um bom samaritano. Samaritano para ajudar. Filho, você tem jeito. Filho, Deus te ama. Filho, Deus não te acusa. A gente já pensou naquela cena maravilhosa, aonde está lá a pecadora e Jesus, e fala lá Santo Agostinho, está ali a miséria e a misericórdia. Nós somos essa miséria, todos nós. Mas está aquele que a misericórdia diz, eu não te condeno, eu não te condeno. João 3,16 fala, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto, e os santos falam que nessa hora Deus suspirou de amor, e também o apóstolo suspirou de admiração. Deus amou tanto, demais o mundo, e o apóstolo não conseguia entender, e ele colocou aquela palavra tanto, porque ele queria dizer que era demais, era infinito, era um amor que parece que Deus tem necessidade de nós. Parece que Deus só é feliz quando nós somos felizes. Não é que é assim, mas parece. Deus nos ama de uma loucura tão grande que parece que Deus só está em paz quando nós somos felizes. Que Deus só é feliz quando nós somos felizes. É louco esse amor, é incompreensível, é misterioso. E esse amor não nos permite, quando nós vemos alguém no chão, estarmos alegres, estarmos em paz. Nós devemos ter uma santa inquietação. Quando o irmão sofre, eu devo sofrer com ele. Quando o irmão sorri, eu devo sorrir com ele. Porque participa da alegria do outro quem ama o outro. Participa da tristeza do outro quem ama o outro. Quem fala isso é Santo Agostinho. Nós participamos da dor do outro e da alegria do outro quando nós o amamos. Então que hoje estejamos atentos. Será que eu tenho dado audiência a músicas que difamam as mulheres, que difamam a família, a novelas, a programas de humor, que é tão engraçado? Hoje todo programa de humor tem que ter algo contra a família, contra a igreja. Aquele CQC é uma desgraça. Aquele Pânico também. Até com Jesus fala mal. Aquele tal que me falou foi meu irmão, o poderoso Castilho. Ele assiste às vezes, Castilho, Castiga, né? Ah, eu não sei nem o nome, né? Meu irmão falou que ele está falando até mal até de Jesus, do Papa. Gente, e quantos de nós assistem programas como esse de humor que difamam a família, difamam o padre, difamam a igreja, e nós rimos com isso. Rimos quando Satanás está dando risada da igreja. Satanás tem rido da igreja e nós temos aplaudido. Por favor, meu irmão, pare. Saia dessa turma que aplaude as profecias e os planos do inimigo. Seja profeta de Deus. Não tenha medo. Seja profeta de Deus. Amém. Em tua
coração em mim ter